Olá, o meu nome é Sofia Freire Andrade, sou professora da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto há mais de 12 anos. Minha formação é Psicologia, sou mestre em Psicologia das Organizações e do Trabalho e também da área dos recursos humanos. E são exatamente estes módulos que eu ministro aqui na escola, portanto, módulos da área dos recursos humanos, muito ligados com a área comportamental. Então, quais são estes módulos? Liderança, gestão e motivação de equipas, staffing e gestão de carreiras, ética e protocolo empresarial. Porquê é que eu referi que são módulos muito da área comportamental? Porque a ideia não é que os alunos fiquem projetados de conceitos teóricos, mas essencialmente aquilo que nós pretendemos é trazer para a sala de formação muitas vivências, muitas partilhas, muitas experiências, muitos jogos pedagógicos, muitas atividades, dinâmicas de grupo que se associam àquilo que é vida na realidade cotidiana de qualquer profissional no mundo corporativo. Escolhendo, por exemplo, aqui um módulo de staffing e de gestão de carreiras, na verdade, uma das temáticas que nós acabamos por abordar é o recrutamento e a seleção de pessoal, entre várias. Mas uma das coisas que é importante é nós, por exemplo, percebermos as tendências e aquilo que eventualmente hoje em dia é fundamental quando falamos da área de recrutamento e seleção. Isto porquê? Porque, como hoje em dia se fala muito nesta questão de competências técnicas, competências comportamentais, curiosamente, e olhando um bocadinho para aquilo que é o tradicional, nós éramos de facto admitidos, portanto, selecionados nas organizações pelas nossas competências técnicas, mas infelizmente muitas vezes éramos despedidos, entre aspas, por falta de competências sociais, por falta das chamadas soft skills. E, portanto, estas são competências muito importantes no profissional da atualidade e, por isso, trabalhar estas competências é também fulcral. Por isso, existem também novas técnicas de recrutamento e de seleção, nomeadamente, por exemplo, naquilo que são as entrevistas. Hoje, e contrariamente àquilo que era mais tradicional, em que nos baseávamos em apenas nos conhecimentos que as pessoas traziam, teóricos, até essencialmente mais teóricos, hoje estas práticas incidem muito em questões portanto, de contexto em que nós numa entrevista, seja uma entrevista em que se consiga utilizar questões e também momentos mesmo de prática, por exemplo, uma entrevista em inglês, por exemplo, o facto de uma prova, qualquer técnica que possa existir naquele momento, portanto, uma situação inesperada que possa ocorrer naquilo que é normal, por exemplo, num conflito que possa existir num determinado departamento. Portanto, no fundo, o que é que nós procuramos? Nós procuramos dotar um pouco os alunos na aquisição destas estratégias, na forma como se devem eventualmente comportar, quer em termos de atitudes, quer de comportamentos propriamente ditos. Portanto, no fundo, estes três módulos, essencialmente, aquilo que eles têm como grande objetivo é as pessoas conseguirem ir para o mercado de trabalho mais de forma a poderem ter respostas mais positivas naquilo que é pretendido no profissional do nosso século e também, essencialmente, que de hoje para amanhã, que os nossos alunos também consigam, ao longo da sua carreira profissional, conseguir desenvolver planos de desenvolvimento pessoal, profissional, portanto, sempre no contexto de trazermos para a sala de aula momentos de experiência, de partilha, de vivências, momentos de dinâmicas, de jogos pedagógicos, de estudos de casos, ou seja, tentarmos sempre adaptar muito aquilo que é a realidade corporativa ao contexto da sala de aula. Portanto, estes módulos são sempre em dinâmicas muito práticas, usando uma pedagogia ativa, de forma a que realmente, quando os alunos forem para o mercado de trabalho, possam estar mais bem preparados, não só para a sua inserção, como também, eventualmente, para a própria profissão, quando, e esperemos que sim, que é esse o grande objetivo, pela tradição que tem a Escola de Hotelaria e Turismo, neste caso do Porto, em formar profissionais altamente qualificados e, como tal, é esse o grande objetivo, é que de hoje para amanhã vocês também tenham a possibilidade de utilizar estas aprendizagens de forma a poderem recrutar, de forma a poderem selecionar também colaboradores mais de acordo com a cultura empresarial que vocês, ou a cultura organizacional, melhor dizendo, que vocês, no fundo,
estão a fazer parte numa organização, portanto, específica. A ideia, portanto, é esta, aguardo por vocês, sejam muito bem-vindos à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e welcome!